Ei, gente, boa tarde. Primeiro ano. Não precisa de eu falar que eu estou com saudades, né? Gente, como dia do livro, hoje é dia do livro, aí eu pensei, o que eu vou trabalhar? Eu nem sei se eu já passei essa produção de texto, mas eu acho que vale a pena a gente escrever sobre o poder transformador da leitura. Aqui eu vou ler um texto motivador para vocês e eu já tinha falado até que eu voltaria a trabalhar com esse tema, tá? No Fundamental eu trabalhei com alguns autores e pedi uma produção de texto, trabalhei com alguns temas e tudo, para nós comemorarmos esse dia do livro pelas redes sociais, né? A leitura, aí vem o texto. A leitura. O gostoso hábito de ler, depois de adquirido, nos acompanhará pela vida toda. No início, poderá parecer difícil ver os sinais gráficos e entender seus significados, mas a prática pode levar à perfeição. Presta atenção nisso, a prática pode levar à perfeição. Né? Quem lê muito, quem escreve, o que acontece? Leva à perfeição, bons textos. Desde que você leia com cuidado e atenção. As orientações abaixo vai ajudá-los, né? Irá ajudá-los uma boa leitura. A escolha acertada do que vai ser lido é muito importante. O assunto deve ser de seu interesse e a linguagem precisa estar adequada. Quer dizer, a linguagem tem que estar adequada ao que você vai ler, né? Deve ser para a idade, tem isso tudo. A pessoa deve escolher um livro direitinho que ele gosta. Se você vai ler para aprender, procure anotar em lugar apropriado as informações de seu interesse. Se você vai ler para dar opinião sobre algum assunto, faça uma leitura atenta, pensando nos comentários que fará. Você vai ter que dar opinião, você tem que ter muita atenção no que você está lendo para dar opinião acertada, certinho, com os fatos certinhos, né? Se você vai ler uma história para apreciá-la, escolha você mesmo ou peça ajuda a alguém, né, que conheça bem sobre o tema, sobre o livro, bibliotecários, professores. Consulte o Google Dicionário, aqui fala dicionário, né? Consulte o dicionário apenas quando alguma palavra atrapalhar o entendimento da ideia. Não é aconselhável consultar constantemente o dicionário, pois você perderá o fio da meada, que é como eles falam. Você pode se perder no texto e ficar toda hora parando para olhar o significado. Eu sempre falo uma coisa em sala de aula. Olha, vai pelo contexto que você consegue descobrir o significado da palavra. Isso assim, 90% dos casos, tá, gente? Uns 10% você tem que parar para olhar, para verificar. Mas normalmente a gente consegue ir pelo contexto e sem contar que amplia o nosso vocabulário, né? Leia mais de uma vez, caso esteja difícil o significado. Se continuar muito difícil e incompreensível, o problema deve ser um material que pode estar inadequado. É aquilo que nós já falamos lá em cima, né? Tem que estar adequado à idade, adequado ao vocabulário, adequado à idade da pessoa. Procure fazer comparações entre o que você está lendo e a sua realidade. Isso é ótimo, né? O que a gente está lendo, trazê-lo para a nossa realidade. A leitura é uma atividade importantíssima para a sua formação. Em tudo que você lê, há sempre alguma coisa a aprender e a descobrir e gostar. Você poderá ver também que há muita gente que escreve mentiras, fake news, e só uma leitura atenta pode ajudá-lo a compreender melhor as verdades do mundo que o cerca. Isso é muito bom, gente. Quem lê muito amadurece, tem conhecimento de mundo e não fica aí sendo enganado, né? Aí você tem argumentos, você tem coisas para você discutir, para você poder saber. Eu sempre falo com os meus alunos, não dou opinião, consultem os meios, leiam que vocês mesmos formam a opinião de vocês, não é assim? É assim que é a vida. Vocês mesmos têm que consultar, até mesmo porque as redes sociais, são muitas, informações são muitas. Vocês é que têm que descobrir direitinho, fontes seguras e fazer esse amadurecimento e conhecimento de mundo, né? Vocês já estão no primeiro ano médio, eu acho que já tem adquirir esse conhecimento de mundo necessário para dar as opiniões, né, acerca de tudo. Religião, política, esse tipo de coisa, é consultar e ver as verdades.
Aí, gente, lá eu tenho o texto lá no Google Sala de Aula, voltando e falando com vocês. Sempre vou explicar. Sempre explico. Me parece que a aula de vocês vai estar no canal, essa atividade, dia 29, me parece. Não sei se é 29 ou 30. E aí vocês podem olhar no Google Sala de Aula, que vai estar lá essa atividade correspondente, que é uma produção de texto sobre o seguinte tema: o poder transformador da leitura, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Todas as minhas atividades são avaliativas e eu terei um imenso prazer em me comunicar com vocês, em responder alguma dúvida que vocês possam ter, tá? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.